Olá, começando mais um Deus de Maravilhas. A gente hoje vai trazer uma pessoa muito especial para a história da Igreja da Graça, o líder pastoral, uma pessoa aí que provavelmente você vê todos os dias na telinha, um televangelista, um verdadeiro pastor multimídia. Você já sabe de quem eu estou falando, né? Deus de Maravilhas hoje tem a honra de trazer o pastor Jaime de Amorim Campos. Olá, pastor, tudo bom? Bem. Tudo em paz, tudo tranquilo. É um prazer recebê-lo aqui. Tentar contribuir um pouquinho, né, com o Deus de Maravilhas, com a programação, e o pessoal de casa, conhecer um pouco mais o pastor Jaime do início, né? Como é que foi, como é que eu cheguei na igreja, puxa, e como é que era antes de entrar na igreja? Existe essa curiosidade, né, pastor? A gente vê o senhor ele todo dia pregando, todo dia ele firme e forte, muitas das vezes a partir das 6 horas da manhã já ali na presença de Deus. Muitas pessoas sabem, outras não. Muito legal a gente contar de onde Deus tirou o senhor, né? Quem era o senhor? Bem, Deus me tirou lá do Alto, né? Eu nasci num bairro chamado Cascadura, no Rio de Janeiro. Com 13 anos eu fui morar em Guadalupe. E lá em Guadalupe, eu lembro até o dia, o pessoal até ri quando eu falo isso, que foi o primeiro porre, sabe o que é porre, né? A primeira bebedeira foi uma chamada festa americana. Festa americana, o que era festa americana? As meninas levavam salgadinho e os meninos levavam a bebida. Mas eu tinha 13 anos de idade, então eu era pré-adolescente. Os adolescentes, naquela época, tinham um costume era o chamado Cuba Libre, né? Que era o rum com a Coca-Cola, com refrigerante, né, de cola. Mas os adolescentes trabalhavam, nós éramos pré-adolescentes, não trabalhavam. Nós queríamos imitá-los, porque eles tinham a namoradinha, aquele negócio todo, e nós, a garotada com 12, 13 anos, se espelhava neles. Mas nós não tínhamos, então nós o que fizemos? Colocamos cachaça com refrigerante. Aí foi dia 30 de setembro de 72, eu lembro, foi a primeira vez que eu me embriaguei. Você tinha quantos anos nessa época? 13 anos de idade. Bem novo começou, né? Eu comecei, que foi o primeiro, vamos dizer assim, a primeira vez que eu me embriaguei mesmo, de chegar em casa, nem saber direito como cheguei em casa. Aí daquilo ali começou a virar uma rotina de final de semana, de vez em quando a semana bebendo também, e comecei, até que o auge mesmo foi quando meu pai faleceu em 75, aí eu me entreguei mesmo. Aí entrei numa livraria, nessa livraria em 75, eu fui trabalhar como auxiliar de loja. O que é auxiliar de loja? Embrulhar livros, pequenas limpezas, mas eu comecei o horário de intervalo a fazer remarcação de preços, a limpar os livros, e eu fui então pegando todos os livros, memorizando a livraria. E logo eu me tornei responsável do estoque. O gerente precisava de uma pessoa, a dona que eram várias filiais, eu preciso de uma pessoa que conheça, o Jaime daqui a pouco tempo já conhece bem. E eu fui ser responsável do estoque. Logo depois eu voltei para um bairro chamado Copacabana, no Rio, que o pessoal conhece bem, e fui ser subgerente de uma livraria com 18 anos. Então começou a ser responsável muito cedo. Não, eu já trabalhava desde cedo, mesmo no álcool. Eu trabalhava, em 74 eu fiz um curso na aeronáutica, 1 ano, mas bebendo, e lá dentro eu tinha amigos que bebiam, em 74 eu estudei 1 ano na aeronáutica. Quer dizer, mesmo antes de começar a bebida, eu sempre trabalhei, gostei de trabalhar em feira. Sabe aquelas pirâmides de laranja? Aquilo ali eu aprendi com menos de 10 anos. Eu sei fazer aquela pirâmide de laranja. Vendia bem, falava lá, olha o limão aí, eu comecei foi com limão. Limão, casca fina e caldo grosso. Isso com 6 anos, 7 anos de idade. E aí, em que momento, pastor, o vício começou a te atrapalhar efetivamente? Você está falando que o senhor trabalhava, tinha aí uma vida até responsável, mas em que momento o vício começou a atrapalhar tudo isso? Porque, como meu pai, eu falei que em 75 ele faleceu, eu estava com 16 para 17 anos. Aí eu comecei, bebia mais ainda, mas aí um amigo chamado Francisco Lessa, ele arrumou um emprego para mim. E eu fui trabalhar nessa empresa, aí fiquei 1 ano e 8 meses lá. E quando eu cheguei, subgerente e tudo, mas bebendo muito, me envolvendo, sabe, que não podia me envolver. Aí chegou um momento que eu acabei saindo da empresa, por culpa minha mesmo, o pessoal era muito bacana. Saí dessa empresa, e dessa empresa aí depois fiquei só de bicos. Aí eu trabalhava assim pouco tempo, a empresa que eu trabalhei mais depois foi a Hamilton, máquina de escrever, mas foi um pouco antes de eu me converter, em 80, que eu fui trabalhar e já estava com 21 anos de idade. Eu trabalhei nessa empresa, que era de máquina de escrever, eu trabalhava na produção. E também peguei firme, todo lugar que eu pegava, até com os pastores, eu ia rápido, eu me dedicava.
Mas aí, antes disso, eu trabalhei em estaleiro, era 3 meses, mas com pinga. Aí fui ser depois gerente de parque. Aí no parque que eu me afundei mais na bebida ainda. E como que era esse dia a dia, pastor? O que atrapalhava efetivamente? Você chegou a deixar de trabalhar? Chegou a perder coisas? Eu não tinha... O parque era aquilo que você não tinha tanta responsabilidade. Você via, se não quisesse ir, ele botava outro no seu lugar, mas quando você voltava, ele aceitava de volta. Esse parque eu comecei a trabalhar em troco. Ele passava, o Jorge Galego, que era dono do parque, e a gente, aí, vamos tomar um negócio, deixa um negócio pra gente. A gente pedia dinheiro na rua mesmo para beber. Aí passava uma pessoa, deixa um dinheiro aí para comprar um negócio, a gente chamava de inteira. Deixa uma inteira aí, deixa uma inteira. E um dia ele falou assim, seus vagabundos, vão trabalhar comigo que eu dou dinheiro para vocês. Aí nós fomos trabalhar com ele em troca de uma garrafa de cachaça, né? E um maço de cigarro, e vamos dizer que fosse hoje, não dá para calcular, uns R$30 hoje, mais ou menos. Que era para montar e desmontar parque. Só que alguns ele via a dedicação e ele me colocou numa barraca. Eu cheguei a ser gerente da barraca dele. Ganhava até razoavelmente bem, mas tudo era na bebida, tudo na bebida. Chegou um momento então que eu tremia. Eu comecei a ter abstinência, se eu não bebesse eu ficava, quebrava tudo dentro de casa. Aí minha vida se tornou um inferno mesmo. Eu trocava a noite pelo dia, já não tinha horário, porque o pinguço, o alcoólatra mesmo, ele não tem horário. E, por exemplo, 10 horas da manhã você não está bêbado. Aí ele dorme até 9 da noite. 9 da noite ele acorda, ele vai passar a madrugada. Aí ele acorda 1 hora da manhã, 2 horas ele desce. Aí eu virei o alcoolismo, alcoólatra mesmo. Entrei no alcoolismo, usei drogas, usei. Se eu falar que eu não fui, mas nunca fui dependente químico. Se eu chegar aqui e falar aqui, às vezes a pessoa se converte, fumou um baseado uma vez, ou dois, aí depois já disse que era viciado, né? Eu nunca fui viciado, eu fumei vários baseados, mas nunca fui viciado em droga. Era uma coisa que levava a outra, né? Não era mais como a gente dizia que o pinguço, ele gosta de ter história para contar, ele gosta de ser malandro, né? Ele dá uma de ele fuma um negócio, cheira para depois dizer que fez, né? Ele gosta de ter história. Um amigo usou também? Bandido. Nunca fui bandido. Fiz assim, furtos, negócio de mercado, mas é só por causa da pinga mesmo. Nunca fui também bandido. Pelo contrário, era um mané. Era um otário, porque fazia palhaçada para os outros. Mas chegou a furtar coisas por conta da bebida? Por causa da bebida, isso é negócio de entrar no mercado, sair com... Por exemplo, você vai comprar um café para mim, você me dá o dinheiro, pode de café. De vez de eu pegar, eu botava na cintura e saía. Hoje é diferente, hoje tem câmera, naquela época não tinha. Mas isso na época é estimulado pelo vício? Pelo vício. O que eu te falei, nunca fui bandido, não, entendeu? Que se eu tivesse, eu falaria, olha, fui bicho solto, né? Mas não fui. Tem cara que às vezes quer contar uma coisa que não foi. Eu nunca fui dependente químico, nunca fui maconheiro, né? Viciado em drogas. Usei drogas, mas álcool sim. Aí eu posso dizer, eu fui alcoólatra. Não alcoólatra de dia de semana, não. De dia, de noite, de madrugada. A qualquer hora eu fumava. E isso trouxe o quê? Consequências para a família. É uma exclusão social muito grande da família, porque você coloca dentro de você que você não é bem visto na sua casa. Perde credibilidade, né? Perde credibilidade, exatamente. Quantas vezes eu tinha que contar uma história, pegar um dinheiro, mãe, eu estou namorando uma moça num bairro tal, e a minha mãe me dava o dinheiro para o cigarro, para aquilo, para passar, mas que nada, era só para beber mesmo. Eu podia contar histórias de pegar as coisas dentro de casa, amassar panela para vender. A minha casa não podia ter nada, praticamente, que tudo eu pegava para o vício. E se afundava cada vez mais? Aí veio o problema da saúde, né? Porque mexe nos nervos. Eu comecei a ter a abstinência, porque o corpo não aceitava mais. A minha mãe começou, aí foi quando entra a conversão. Entra a história da minha mãe. A minha mãe foi num terreiro de feitiçaria, meu pai morreu em 75, dia 13 de junho de 75. 27 de setembro de 75 morreu uma irmã. Meu pai morreu de acidente, minha irmã morreu de acidente. E nesse terreiro falaram, olha, você vai perder o terceiro embriagado na Avenida Brasil. A Avenida Brasil é como se fosse a Marginal aqui em São Paulo. Ela liga a Zona Oeste, a Zona Norte, né, ao centro da cidade. Uma das mais importantes do Rio, né? Pega a Dutra como aqui, a Dutra sai exatamente na Avenida Brasil. E ali, ela foi em 77, minha mãe desesperada procurou alguém que emprestasse um dinheiro para ela para desfazer o trabalho de macumba que foi feito. Pensando em te perder. Quem bebia era o Jaime que bebe. Porque meu pai também era Jaime, chamava o Jaiminho que bebe, ele que vai. Ela já havia perdido o marido, perdido uma filha, e no medo de perder o terceiro. Aí ela foi para a igreja, aí ela encontrou uma senhora chamada Alda, e a Alda disse assim, Tereza, porque falaram que ela tinha que fazer um trabalho mais forte do que o que fizeram contra a família.
Aí o que ela fez? Ela queria esse dinheiro, ninguém emprestava. Ela encontrou essa senhora Alda, e a Alda na época era até budista, depois ela se converteu ao evangelho. E ela disse assim, Tereza, eu não tenho esse dinheiro, mas ali na avenida suburbana, onde era uma funerária, tem ali uma igrejinha, que eles dizem que desmancha uma macumba, se é verdade eu não sei. Eu não sou dessa religião. E ela era o missionário Erguer Soares no ano de 77, final de 77. Não era nem Igreja da Graça? Não, né? Aí ela começou a fazer a campanha como missionário. Em 78 eu sofri um acidente. 10 de maio de 78. Morreram 2 amigos na hora. Isso te tocou, isso te marcou? Mexeu, mas não abri os olhos para isso. Mas eu ainda continuei. Tanto que em 80, como eu falei, entrei na Hamilton, perdi o emprego por causa de bebida, continuei na bebida, 81, 82. Ela me trouxe o livro Curar Enfermos, Expulsar Demônios. Ela já começou a ter um conhecimento. Ela levou o livro, eu li o livro, gostei, ia numa igreja, entrava, mas nem lembro. Se me perguntar quem era o pastor, se era Moreno, se era Clara, eu não sabia. Até que em 83 eu tomei uma decisão e me firmei, mesmo foi em 83. Pastor, é legal a gente falar, o vício do álcool, do cigarro, é algo que entra de forma sorrateira na vida da gente, né? A gente costuma dizer que ninguém costuma com um copo, né? A pessoa começa com 2 dedinhos e depois fica com 2 dedinhos, né? 2 dedinhos assim, depois fica com 2 dedinhos. E ninguém bebe, todo mundo bebe socialmente uma curtição, que é o que eu falei, festinha americana. Nós éramos pré-adolescentes, sabe o que é o de 13 anos? 13 anos é paixãozinha. Aí disse, poxa, eles têm as namoradinhas, nós não temos. Aí vamos imitá-los. A gente queria imitar a curtição. A princípio era uma inserção social, era algo para fazer parte daquele grupo. Tanto que vários colegas que fazem aquilo depois seguiram o rumo deles, sabe? Poxa, eu podia contar a história, meu irmão se tornou militar, ou se tornou aquilo, veio o meu irmão, vem depois de mim, se tornou um jogador de futebol, o meu irmão, o outro mais velho, entenda? Porque cada um foi seguindo a vida deles, e alguns foram ficando naquilo. Cada dia um abismo chamando o outro abismo, você bebendo e se tornando uma pessoa, você se exclui e acha que para a hora que quiser. Como eu falei, em 78 só morreram 2 amigos, nós andamos num lugar chamado Bangu até Deodoro, como se fosse daqui no Itaquerão hoje. Quando nós estávamos chegando, vamos dizer assim, no Parque Dom Pedro, sofremos um acidente. Como que foi isso, pastor? Era um Maverick, era um carrão, ele subiu, de segundo moço ele foi fechado com uma carreta. Era um carro potente, né? Muito, ele subiu a calçada que era a divisão. Hoje, se você for lá no local, a divisão tem uma elevação. Naquela época não era do mesmo nível da pista. Então ele subiu a calçada e pegou eu e 3 amigos. O Renato não sofreu nada, o Antônio Carlos Castanha morreu na hora, o Silone morreu na hora e eu fui para o hospital. Eu não vi nada, só quando eu vi, eu só escutei assim, como eu bebia, nós tínhamos acabado de parar e tomado uma garrafa de cachaça. Mas era comum isso para nós. Nós demos uma rodada assim e acabamos a garrafa. Já era um hábito. Já estava chegando já. Aí ele falou assim, ó, 19 avisos, 19 era o bloco onde eu morava. Vimos o bloco. Dali eu não vimos mais nada, só vi quando um PM falou, qual é o seu nome, qual é o seu nome? E como eu me envolvi muito em briga, em confusão por causa da cachaça, né? Falei, rapaz, eu me meti em alguma confusão. Pensei que eu estava bêbado, né? E acordei com o PM em cima de mim. Ainda não tinha noção do que tinha acontecido? Não, só quando ele falou assim, esse aqui está morto. E eu olhei para o lado e eu vi o Silone, era um amigo meu, estava morto do meu lado. O corpo dele estava do meu lado. Aí eu olhei para minha perna estava toda em sangue, ensanguentada. Aí eu fui, entrei, eu não bati com a cabeça, nós carregávamos um tubo galvanizado para fazer baliza. Então, na hora que o carro bateu, certamente eu estava com o tubo assim, na hora que ele bateu em mim, quer dizer, eu soltei o tubo. E eles não foi o contrário, bateu na cabeça deles, porque eles morreram. E eram muito jovens nessa época? Eu tinha 19 anos de idade. Muito jovem, perdeu 2 amigos jovens também. Eles eram um pouco mais, os que morreram, eu e o outro que era mais novo, sobrevivemos, o outro tinha 30 e poucos anos, morreram os 2. Fiquei um mês sem beber, porque estava antibiótico, aquele negócio todo. Foi um susto só? Foi, depois beber, aí aí todo mundo, você é o sobrevivente, né? Aí fui, bebi mais ainda. Aí que eu bebi mesmo. Aí que eu bebi mesmo, foi o auge, vamos dizer assim, foi esse de 70, 78 eu sofri acidente, 79 era degradação total mesmo, 80 eu entrei nessa empresa, comecei a me erguer, mas continuei bebendo, 81 foi demais, 82, aí quando eu comecei a ler os livros e tudo, quer dizer, a conversão, trabalhando, mas não tinha conversão, a conversão foi em 83. E o senhor se lembra de momentos que tenham te marcado, momentos realmente de fundo do poço? O senhor falou de perder emprego, né, de perder credibilidade, mas algo que tenha efetivamente te marcado, que doía, né, naqueles momentos de sobriedade? A depressão. Uma coisa levou a outra. A depressão, e quantas vezes eu pensei em me matar. Eu morava no 6º andar, várias vezes cheguei assim, e manifestava, né?
Eu tinha possessão demoníaca, que às vezes vinha 6 amigos para me segurar, eu colocava para cima. Eu tirava a porta assim na mão, mas era aquele ataque no momento. E depois eu ficava numa depressão muito forte. Eu pensei quantas vezes me mataram. Eu lembro de um filme que a pessoa enfia um garfo aqui assim no pescoço. Eu pensei, mas glória a Deus que eu tinha uma covardia na hora tremenda. Era Deus trabalhando. Mas quantas vezes? Porque o que é uma depressão? O nome já fala por si. Você está abaixo, entenda, de tudo. Você tem medo de tudo. Você pensa que vai morrer. É aquela pessoa que tem um medo da morte e ao mesmo tempo você quer a morte. Ela quer uma solução. Mas vem dor no peito, falta de diabo, você se engasga com a sua saliva. Você fica quase cômico, né? Mas aí o coração acelera, você vai e faz os exames, não dá nada. Aí vem um ansiolítico, vem um antidepressivo. Você chegou a usar esse tipo de medicamento? Tinha que tomar, se eu não tomasse, meu coração acelerava, ficava, sabe, demais, não tinha aquilo. E a libertação veio realmente quando eu tomei a decisão. Um dia eu cheguei na estrada do Portela 215 e se você me perguntar, eu não sei se eu fui de ônibus, se me jogaram lá dentro, só sei que eu fui lá. Era uma terça-feira de novembro e eu entrei na igreja. E quando o pastor, não era nem pastor, era o obreiro, era uma reunião com pouquinhas pessoas terça-feira, quando ele orou, eu manifestei. Uma coisa, viu, eu fiquei fora, ouvi aquela voz muito longe, aí ele orou. Aí na quarta-feira eu tinha feito eletro, uma opção de exames, eu fui para o resultado, estava tudo negativo. Na quinta eu voltei na igreja, caí de novo. Na sexta eu caí de novo, mas eu falei, eu vou ficar firme. Aí eles convidaram para ir no domingo na igreja, eu fui, já entrei na mocidade da igreja, aí me dediquei mesmo, me entreguei com tudo. O pastor demorava a batizar, eu demorei a batizar, mas não por minha causa que o pastor demorava mesmo, mas logo eu estava dirigindo a mocidade da igreja. E a libertação veio imediata também? Veio aquilo, a luta que você tinha com você, né? Mas aquele propósito, né? Eu sou de Jesus. E aquele primeiro amor que é muito bonito, mas você chega a ser até meio fanático no começo, você quer agradar a Deus. Aí a moça não usava calça comprida para mim, né? Aquele negócio todo, mas aqui dentro da igreja tinha pessoas, vamos dizer assim, infiltradas que traziam isso. Depois eu fui olhando e o ministério foi mudando. Em 84, para ter uma ideia, eu já fui para a Bahia para ser um obreiro lá. No final de 84 eu já estava dirigindo a primeira igreja, que era início, eu dirigi Franca em 84, voltei aí para o Rio de Janeiro, dirigi em 85 Pilares, depois dirigi, e uma coisa que mudou muito foi quando o missionário me chamou para andar com ele nas campanhas. Ele botou um pastor lá em Pilares, o Francisco Cunha, deixa ele ficar um dia, você anda comigo, Amorim, Jaime. Amorim vem em São Paulo, me chama de Amorim. Aí comecei a andar e comecei a ver realmente, e Deus foi mudando. E aí você foi virando o braço direito dele, foi trabalhando no ministério? Então, aí eu fiquei em Pilares, eu estava em Pilares, e quando o irmão dele, o Haroldo, sempre falava comigo, né? O senhor Haroldo falava assim, eu tenho falado com ele, eu disse, não, deixa Deus dirigir, eu estou muito bem aqui, naquela igrejinha de Pilares, ali eu batizei, sabe, com minha família, batizei meu irmão, ganhei meu irmão para Jesus, a minha mãe, eu batizei, que minha mãe, ela fazia campanhas de oração, mas ela não era batizada, eu que batizei a minha mãe em 86. E ali foi uma glória tremenda, muita luta, mas Deus foi abençoando. Mas você entende que a busca dela também foi importante. Claro, ela fazia as campanhas, mas ela não tinha entendimento. É que é como hoje. Você vê muita gente, eu como pastor, eu falo que eu me surpreendo de vez em quando, que eu encontro pessoas na igreja, pessoas que estão dentro da igreja, que quando estão na fila do batismo, mas essa pessoa vai se batizar? No meu entendimento, já era até porque a igreja é muito grande, não dá para você marcar todo mundo. Então tem muita gente que faz, gosta, tudo. Eu costumo dizer que está na beira do caminho, mas ainda não assumiu Jesus. Mas Pilares foi tudo isso. Até que eu fui para a sede de Madureira, no Rio de Janeiro, a igreja onde eu me converti, a igreja onde eu fui liberto, eu fui ser pastor daquela igreja. E o missionário, nessa época, já tinha um trabalho evangelístico na televisão, né? Já tinha isso muito forte. Vamos voltar um pouquinho, que o primeiro contato meu direto com o missionário foi um testemunho. Eu fui chamado para dar um testemunho em 83. Já da sua libertação? Da minha libertação, de tudo. Eu fui lá, era num estúdio em Botafogo. Nós fizemos lá uma gravação, foi em 83, foi o primeiro, fui chamado para dar um testemunho. Meu pastor disse, tem um jovem lá da igreja que é assim, aí ele me levou para dar o testemunho. E porque a tua libertação foi num curto período de tempo, né, pastor? Em pouco tempo você já estava como líder, como pastor? Abri rápido o coração, não. O primeiro trabalho meu foi de ser dirigente de mocidade. A Mirtz, que é a pastora nossa, ela foi e queria dar um tempo de mocidade e botar outra pessoa. Ela me escolheu. A pessoa falou assim, mas ele é novo ainda. Mas ela via dedicação. Eu entrei com tudo, eu me envolvi com Cristo. Muito dedicado, né?
E aí nós tínhamos um seminário em 84 na igreja, eu estava nesse seminário, tudo tinha da igreja, eu queria pegar e crescer mesmo. E veio muito importante quando, esse que eu falei em 86, que eu fiquei com um missionário andando com ele, e eu comecei a notar, então, ver o missionário, a dedicação dele e tudo, aquilo foi muito importante. Eu fui para Madureira, eu fiquei bem mais próximo ainda, e aí eu fiquei só fiquei 1 ano e 2 meses em Madureira, 1 ano e 1 mês. Entrei em dezembro, saí em janeiro, final de janeiro de 88. E ele disse, Jaime, eu vou te botar lá em São Paulo, fica 1 mês lá, vim passar 1 mês, estou 26 anos. E de lá nunca mais saiu? Daqui, não, tive uma saída 9 meses em Belo Horizonte, mas contando o total é 26 anos que eu estou em São Paulo, caminhando para 27 anos. Sou mais paulista hoje do que... Muita gente, né? E como que o senhor entrou na televisão, né? Porque o senhor começou aí em algum momento também a participar das agendas, né? Acho que foi mais ou menos por aí. Assim, primeiro o testemunho que eu dei. Depois eu tinha anunciado a igreja de Franca, em 84 que eu fui pastor. Foi o primeiro trabalho que eu fui me envolvendo mesmo. Aí a igreja foi crescendo, depois tinha agenda, aí eu fui em Pilares, Madureira, sempre a agenda dos pastores, sempre a agenda dos pastores. Até que a igreja foi ocupando mais espaço. Aí veio a grande bênção da igreja, que foi a RIT, né? O início da RIT, e eu peguei um programa que ninguém pensava. Eu, o pregador, fui ser apresentador do RIT nos esportes. E foi uma experiência diferente. Porque o pessoal fala, não, o Nilson, que é diretor da RIT, ele falou assim, não, o Germão conhece muito de futebol, de esporte, põe ele lá para fazer, era o início, né? Eu fui, aí o pessoal ficava admirado, porque eu sempre gostei muito de futebol, meu pai me incentivava muito. Quando eu era garoto, meu pai me ensinava a fazer locução de gol, né? Aí, vascaíno, doente lá, ele me chamava para fazer isso. Então eu gostava muito de futebol, só que quando eu entrei na igreja eu me desliguei um pouco, fiquei mais ligado realmente à igreja. Não deixando de acompanhar, mas aquele envolvimento com Cristo você vai deixando de lado. Apesar de eu ter um irmão que em 82, ele desde 78 jogava no América, no juvenil, mas em 82 ele foi convocado para a seleção brasileira de juniores. Aí ele foi campeão sul-americano no início de 83 e campeão mundial de juniores em 83. Aí ele depois foi para a seleção brasileira, foi campeão, aí foi jogar no Flamengo, né, que eu falei que se meu pai fosse vivo ele nunca jogaria no Flamengo, meu pai era vascaíno doente. Aí ele foi lá, ele foi campeão, depois foi para a Alemanha, mas foi campeão, aí depois ele voltou. Tem até um fato curioso, dia 1º de junho, que completou, 28 anos que ele foi batizado, ele ia ser convocado para a seleção. O Corinthians tinha um lateral chamado Edson, estava machucado. E os jornais falaram, Jorginho do Flamengo vai ser convocado, Jorginho é o meu irmão. E ele não foi, até o missionário falou, a hora que o negócio lá tem muita gente se machucando. E acabou que ele não foi convocado, quem foi o Josimar, um rapaz do Botafogo. Mas foi uma coisa bonita, por quê? Porque no dia 1º de junho, o Brasil estreava na Copa do México contra a Espanha, se eu não me engano, jogava o primeiro jogo, e nesse dia eu batizei ele nas águas. Então ele não foi por um motivo importante. Então, e outra coisa, não, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ele estava começando no Evangelho. Ele poderia se iludir que o clima de Copa do Mundo é muita badalação, né? Poderia se desviar em algum momento. E agora aí a seleção desse momento de Copa e tudo, aí ele não estava preparado ainda. Então mas depois Deus permitiu ele foi na Copa de 90, foi na Copa de 94, foi campeão mundial. Aí já fortalecido em Deus, né? Foi eleito o melhor lateral do mundo e tudo, aí Deus abençoou. Ele é técnico lá no Emirados Árabes, lá em Dubai, ele é técnico lá agora. Esse teu envolvimento realmente com o esporte te fez apresentar o programa de esportes. E como que foi essa experiência, pastor? Entrevistei o César, o maluco do Palmeiras, entrevistei o Bebeto, entrevistei o Félix, falecido goleiro do tricampeonato, entrevistei muitos jogadores, mas tinha que me virar, era começo, a produção era bem, às vezes uma linha você tinha que fazer 1 hora de programa. Mas um dia o missionário me deu uma palavra, ele falou assim, o pessoal dava muito elogio. Poxa, o pastor Jaime conhece de futebol, hein? O pastor Jaime disse assim, amigo, você não tem que ficar conhecido como apresentador esportivo, você tem que ficar conhecido como pregador do evangelho. Ele disse, espera aí, você tem que tomar cuidado. Daqui a pouco você se exalta, daqui a pouco você está pesquisando mais esporte do que lendo a Bíblia. Era o momento de frear. De frear, calma, você tem que... Né? Aí veio, como depois, ele pediu para gravar um CD, eu disse, missionário? Eu conto que quando eu comecei a gravar, uma vez eu estava abrindo uma reunião, eu estava auxiliar em Madureira, e o Davi era um obreiro nosso, e disse, Jaime, uma moça passou lá na porta da igreja, agora quando você estava cantando, ela fez assim, ó. Ele disse, era unção, irmão, era unção de Deus que estava ali. Mas eu comecei a ver isso.
Aí ele falou, grava um CD. Eu disse, tá bem, tem que obedecer. Gravei um CD, tinha uma música inédita, Chorar Não É a Solução, mas outras conhecidas, Te Encontrar, Foi Tão Bom. Aí depois ele preparou 12 músicas dele e me deu Minhas Canções na voz do pastor Jaime Amorim. Foi a primeira, que tinha o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Tão conhecida, né? Depois veio a segunda, que tem aquele Bate-Coração, né? E depois veio a terceira, que é essa agora, que é no Tanque de Betesda, que foi bem tocado, e agora vai ser o quarto CD. Mas aí também comecei a vezes a cantar, e sempre missionário com muita sabedoria, sabendo frear. Não esquecendo a cantor, você é pregador. A principal função no ministério é realmente o pregador da palavra. Cantor eu nunca vou, eu não sou. Eu estava falando aqui fora do ar e é verdade. Você canta em qual? Não sei qual é a nota musical, não conheço nada, então não sou cantor, eu sou pregador do evangelho. Agora ministro, porque estou naquela função. É uma forma de estender, né? E isso na misericórdia que o missionário pediu, mas o missionário sempre foi muito importante na minha vida, em todos os momentos, até nisso, porque a Bíblia diz que o pai repreende o filho que ama, né? Então a primeira foi no esporte, que ele falou assim, você é pregador, você não é apresentador esportivo, você não tem que ficar conhecido, como o pessoal falava, puxa, como é que o pastor já conhece de futebol? Eles, calma, tinha que tirar, depois como cantor a mesma coisa, você começa a querer cantar fora do CD, se achando, não esqueça que você não é cantor, você é pregador. A tua missão é pregar, né, pastor? Pregar e é o que, como eu disse, da graça é para a glória só. E hoje, pastor, a gente encerrar, a gente já está terminando o nosso tempo. Conta pra gente, então, hoje, como está o teu ministério? Já são quantos anos, né? Hoje um líder pastoral, um diretor pastoral. São 30 anos, mais de 30 anos que tem a mocidade, né? Mas são os 30 que eu praticamente comecei e preguei, né? Então, uns 30 anos, eu tenho 25 de consagração. Até ganhei um presente, mostrar aqui, ó. Ganhei até uma aliança bonita. O pessoal da região de Guaianazes que me deu 25 anos de consagração. Muito bonita mesmo. Era essa aliança aqui de 25 anos de consagração que eu completei no ministério, né, de 25, porque o pastor ele é comissionado, depois é consagrado. Em 87, eu ia ser consagrado em 87, mas aí o missionário comentou, se eu te consagrar, o meu irmão ia casar. Poderia ter tem que fugir da aparência do mal. E aí pensei, ele foi consagrado para casar, porque só o pastor consagrado é que pode fazer casamento e assinar, né? Aí ele disse, não espera, eu fui consagrado em 89. E Deus tem abençoado, tem dado essa alegria de estar aqui em São Paulo há tantos anos, mas prego já preguei em vários países, né, em vários lugares, onde por misericórdia realmente o missionário manda, enviado, claro que é dirigido por Deus, já preguei em vários lugares com amor e carinho, que eu sempre digo, da graça é para a glória. E nesse mesmo espírito da Igreja da Graça, essa teleevangelização que é tão forte como o Show da Fé, hoje o senhor também usa esses meios, né? Rádio, televisão, portal. Por exemplo, o missionário no Facebook ele passou de 1 milhão. Todos os dias tem mais de 1 milhão de pessoas que ficam lendo a mensagem. Isso porque tem pessoa que não curte, que só visualização ele tem às vezes 6 milhões por semana. É uma grande ferramenta, né? É uma grande ferramenta essa rede social. Agora você tem a televisão, o missionário R. Soares, ele pode pregar, se ele quisesse, ele poderia pregar domingo, ele não precisa ficar na sede aqui em São Paulo. O que ele podia fazer tranquilamente? Ele podia pregar em estádios, todo domingo ele poderia ter, vamos dizer, 10, 100 mil, até mais, 200 mil pessoas. Esse domingo agora é São Paulo, domingo que vem é tal lugar. Mas não, ele tem que entender que aquele programa ali, aquele culto que é gravado, que é passado, que passa ao vivo e depois é passado no Show da Fé, ele atinge milhões de pessoas. Então você tem que ter uma responsabilidade muito grande de levar a mensagem para aquele povo. Então hoje você continua diariamente aí na Mesa com o Senhor, né? Programa de rádio, conta pra gente hoje, você tem utilizado também essas ferramentas. Né? Isso, bastante. Nós temos programação 6 horas da manhã, esse dia eu tenho ido com alguns, mas o programa é da minha responsabilidade, que aí vai pela Rede TV de manhã. E vai também às 6 horas da manhã. Depois tem 11 horas o programa Mesa com o Senhor, que é rede nacional pela canal IGD e das rádios. Até 11h30. 11h30 eu fico só com São Paulo pela rádio, mas pela televisão, canal IGD, a hora completa. E tem os cultos, né? Quarta-feira eu tenho 6 cultos, sexta-feira, sábado, domingo aqui com o missionário, mas tem muitos finais de semana eu prego direto, mas o missionário está sempre junto. E só começa cedo no domingo, né? Cedo. Domingo nós tem os 6 da manhã a oração, depois nós temos os cultos o dia todo. De Santa Ceia são 7 cultos, mais o culto de oração. Continua firme e forte, né, pastor? Cada dia o Senhor pedindo a renovação. Bom, nosso tempo acabou, pastor, eu queria agradecer a sua presença. Sou rápido.
É uma honra recebê-la, realmente. Creio que tem edificado a vida de muitas pessoas em casa. Você que não sabia aí um pouco da vida do pastor Jaime, esse é o pastor Jaime que você vê diariamente. E com certeza edificou a sua vida também. Pastor, queria te agradecer. Eu que agradeço, obrigado e espero ter contribuído com o pessoal de casa. Eu fico por aqui e até o próximo programa. Tchau!